transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Uma palestra é um momento especial dentro de um evento. Em poucos minutos, o palestrante passa a sua mensagem e deixa marcas em todos que o assistem, seja pelo conhecimento que transmite ou inspiração que desperta. Por trás de uma boa palestra tem muito trabalho e dedicação de muitas pessoas. A Enfoque te ajuda a escolher o melhor palestrante e tornar este momento único. Cuidamos de todos os detalhes para que o seu evento se torne uma experiência inesquecível para todos que participam e também para quem organiza. Enfoque Palestrantes, um novo conceito em curadoria de palestras. Aqui dos estúdios do Shopping Total, programa que você assiste no canal 160 da Soul TV, ou lá pelo YouTube, no canal do Pô Streaming no YouTube, onde você também participa do programa, fazendo a sua pergunta para o nosso convidado, mandando o seu comentário sobre o nosso convidado. Eu sou Newton Dri, CEO da Enfoque Palestrantes, e esse programa tem o apoio do Shopping Total, presente a todo momento, dos móveis do bem, móveis para a vida toda, da Enfoque Palestrantes, um novo conceito em curadoria de palestras, e da Bendita Decor, porque o seu ambiente merece ser bendita. O nosso patrocínio, você já sabe, é do Sicredi. Você sabia que seu investimento pode render mais? Com opções que vão de poupança, renda fixa, variável e até LCA, um produto de investimento livre de imposto de renda para pessoas físicas, a Sicredi União Metropolitana RS oferece assessoria qualificada e te ajuda a investir na solução certa para o seu perfil. E você ainda ganha, conta com a rentabilidade extra com a participação nos resultados. Visite uma agência ou chame pelo WhatsApp que está aí na sua tela, 3358-4770, no prefixo no código 51, para abrir a sua conta. Conosco na retaguarda, o nosso operador Vinícius Costa. Estaremos com você toda terça-feira, às 20 horas, aqui diretamente dos nossos estúdios no Shopping Total, em Porto Alegre, recebendo para conversar pessoas inspiradoras, pessoas que são destaques nas suas áreas de atuação, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E a nossa convidada especial de hoje é jornalista, mestre em ciências políticas, é vereadora em Porto Alegre. Eu vou conversar hoje com a Fernanda Bart. Fernanda, um prazer te receber aqui no programa. Obrigado pela tua presença. O prazer é todo meu. Adorei o convite. Fazia tempo que a gente vinha conversando, né? Mas a gente conseguiu conciliar as agendas e aqui estou. Deu certo. Deu no certo. Final sempre dá certo. Fernanda, eu quero começar o nosso papo aqui falando da Fernanda antes da vereança. O que te fazia antes da vereança? Me fala um pouquinho da tua carreira antes de se tornar uma vereadora em Porto Alegre. Bom, eu trabalhava com formação de imagem, marca, discurso, né, com comunicação estratégica, né, Newton? Tu conhece bem essa área, né, um grande comunicador aqui. E eu fazia assessoria, eu fiz assessoria para diversos políticos, para diversos partidos, encabecei aí a coordenação de algumas equipes de comunicação, de gabinetes, de partidos,
Trabalhei bastante tempo nessa área, inclusive como ghostwriter de alguns senadores, deputados federais, fazia seus sites, escrevia artigos. Aí um dia eu resolvi mudar de lado. Pois é, era a minha próxima pergunta. O que te levou a querer virar política, inicialmente vereadora? Na verdade, eu fiz o curso de jornalismo, né? Me formei lá atrás, na PUC, como jornalista, mas eu nunca quis trabalhar, na verdade, como jornalista. Eu fiz porque eu gostava de documentário, meu sonho era trabalhar no Globo Repórter, fazer documentário, né? Aquela coisa de viajar o mundo. Vocês têm que entender que isso é de uma época que não existia TV a cabo no Brasil, que não existia essa variedade de streamings e coisas assim. O nosso único canal de documentários e viagens legais era o Globo Repórter. Então era um sonho, e o teu assim. sonho era trabalhar ali, Era fazer o Globo Repórter. Fazer aquele tipo de viagem pelo mundo ainda continua sendo, né? Talvez um dia, né, de fazer viagens pelo mundo, mostrar outras culturas, outros conhecimentos. Mas aí eu caí na dura realidade, que trabalhar de jornalista em Porto Alegre não é nada disso. Tá? E aí eu passei um tempo trabalhando ainda com um grupo de amigos ali, com Super 8, cinema, algumas produções independentes, que eu resolvi entender que aquilo ali não ia me sustentar, que não tinha a menor chance de eu conseguir sair da casa dos meus pais trabalhando com aquilo. E eu fiz várias assistências de direção para grandes diretores em Porto Alegre. Para o Beto Souza, para o João Guilherme. Trabalhei em vários documentários da RBS de forma independente, como A Ferro e Fogo, Os 40 Anos da Legalidade, como assistente de direção para esses diretores que eu estou te comentando. Até que o Beto Souza me convidou para participar da finalização do filme dele, O Neto Perde Sua Alma. Eu fiquei encarregada de fazer a montagem final do filme com um montador, que era o Milton. Eu fiquei de assistente dele. E fazer toda a questão do roteiro do filme nas legendas. Porque como teve muita fala de improviso, eu tive que assistir todo o filme e anotar palavra por palavra do que tinha sido dito. Né? Aí o Beto gostou de mim. O Beto Souza é um grande amigo meu hoje em dia. E aí apareceu a primeira campanha política e eu fui fazer assistência para ele na campanha política. Conheci outros grandes diretores, como o Carlos Kober. Trabalhei como assistente de direção de todos eles. Aí, quando terminou aquela primeira campanha que eu fiz, eu resolvi que eu ia fazer um mestrado em ciência política. Porque havia um disparate absurdo entre o que eles ganhavam e o que eu estava ganhando. Motivada pragmaticamente, né, a melhorar meu status profissional. Aí eu fiz o mestrado em ciência política, já com a intenção de me aprofundar nessa questão do marketing político, e trabalhei 14 anos com isso. Ali tu não tinha intenção de se tornar uma política ainda? Não tinha. Tinha a intenção de trabalhar nos bastidores? Sim, trabalhei muito. Fiz muito texto, fazia aqueles programas inteiros do horário político eleitoral para determinados partidos, né, escrevia as falas de todos os candidatos, fazia toda essa parte de assistência, fazia as campanhas eleitorais. Isso te deu uma base muito boa para o que veio depois na tua vida, não? Sim, de entender, de comparar. E aí eu brinco com algumas pessoas que eu elegi algumas pessoas as quais eu me arrependi de ter elegido. É verdade. Todos nós. Porque tu é contratado para fazer uma campanha, né? E às vezes a pessoa te vende ser alguém que ela na verdade não é. E aí tu só vai ver isso depois, né? Isso acontece muito com quem trabalha nessa área e quem tem consciência, que é o meu caso. Aí um dia eu disse, chega de dar aos outros as ideias que eu acredito e defendo e elas não colocarem em prática. Vou trocar de lado. Sim, vamos. Aí eu caí no conto do Novo, na época do Amoedo. Acreditei que aquilo era um partido diferente. Hoje em dia está aí o Novo tentando se reconstruir pós-Amoedo. Né? Tenho grandes amigos no Novo, como o Giuseppe Riesgo, o Marcel Van Hatten, a quem eu respeito, admiro, Felipe Camozato. Mas houve uma grande depuração. Né? Na época que eu saí do Partido Novo, que foi a primeira vez que eu concorri à vereadora, mais de 80 pessoas saíram junto comigo, no movimento aquele do Matheus Bandeira. Saímos juntos. E a gente formou um grupo de conservadores, né? Porque a gente entendeu que o Amoedo odiava conservadores. Ele só queria liberais, ultraliberais.
o que a gente chama, como ele se tornou, um liberaloide, né? Um cara que fala sem muita consciência de nada, um alienado que só pensa em dinheiro. E ele perseguia implacavelmente qualquer um que tivesse pensamentos mais liberal-conservadores. E na época era meio dono do partido. Completamente. Reizinho, a comissão de ética só obedecia a ele. Levou a debandada. Junto comigo saíram várias pessoas, saiu tu e vários outros amigos, né? Saímos todos na mesma leva. Assinamos um manifesto nacional. Legal, eu também caí no conto. Mas a gente cai Acontece. Fernanda, não tem como conversar com um político essa semana e não perguntar sobre o contexto que nós estamos vivendo essa semana, com declarações esdrúxulas aí do nosso maravilhoso presidente e tal, e colocou o Brasil numa situação absurda, praticamente um pária hoje internacional, né, por conta das declarações completamente estapafúrdias, descabidas. Como é que tu está vendo essa situação toda, Fernanda? Eu estou vendo que não tem nada ruim que não possa piorar. Porque eu carinhosamente apelidei o presidente Lula de bactéria diplomática, né? Porque eu acho que, em respeito às pessoas que têm nanismo, porque tem gente que diz que ele é um anão diplomático, mas em respeito às pessoas que têm nanismo, eu acho que essa comparação não é correta, né? Ele é uma bactéria. Ele é o cara que levou o Brasil ao submundo da diplomacia. Ele levou aquilo tudo que o Celso Amorim já tinha feito errado lá atrás a uma potência N, porque ele conseguiu se tornar persona não grata em Israel, com o Celso Amorim dando declaração ontem dizendo que persona não grata é o Estado de Israel. Então, assim, não é uma briga com o Netanyahu, é uma briga com o Estado de Israel e o seu direito de defesa. E eles são tão hipócritas, esses esquerdistas que representam esse governo, que eles vêm falar em paz. Não existe paz possível, não se negocia com terrorista. E tem mais de 100 pessoas ainda mantidas reféns pelo Hamas, que é um grupo terrorista, que emitiu até notinha de agradecimento ao presidente Lula na página oficial deles do Telegram. E aqui eu faço uma janela com vocês, né? O Hamas tem página no Telegram Brasil, aqui, e tem liberdade de se manifestar. E quantos jornalistas e formadores de opinião no Brasil não têm mais direito de se manifestar nas redes sociais por determinação única, exclusiva e monocrática de um ministro do STF? Isso é um absurdo. Organizações terroristas têm direito de fala. Eu acho que jornalistas e formadores de opinião não têm. Isso é a democracia relativa, meu amigo. Eu acho que isso é uma situação jamais vista no mundo, eu acho. Um presidente receber um elogio de um grupo terrorista. Não, mas é que ele fez por merecer, né? E aparentemente está tudo normal. A grande mídia está vendo isso como uma coisa normal. Mas a grande mídia é comprada. Passando pano, está tudo certo. A grande mídia, Newton, hoje a imprensa estatal, oficialesca, chapa branca, muito bem paga pelo dinheiro de cada um de vocês que paga impostos, através da publicidade estatal, dos recursos que jorram nos cofres, via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, e é por isso que eles gostam tanto das estatais, porque além de cabidão de emprego para os amigos incompetentes que não têm nenhuma noção técnica e não sabem fazer nada, é a fonte de recursos inesgotáveis para comprar a imprensa corrupta que tem nesse Brasil hoje. Porque o que a gente vê é um alinhamento do Brasil diplomaticamente com o que há de pior no mundo. Ditaduras, estados dominados pelo tráfico e pelo crime, estados genocidas que exterminam populações inteiras por perseguição política. É Venezuela, é Coreia do Norte, é China, Irã. Isso te pegou de surpresa? Não, isso tudo a gente avisava durante a campanha que ia acontecer. O que deve ter pego de surpresa são aqueles isentões que tinham um nojinho do presidente Bolsonaro, achavam que ele falava muita bobagem, e essas pessoas devem estar tomando engove hoje em casa, cada vez que o presidente Lula abre a boca para falar. Porque nunca na história desse país um presidente falou tanta bobagem e cometeu tantos erros que coloca o Brasil aí na rabeira das párias mundiais, né? E só estamos entrando no segundo ano. Tem muito mais coisa. Mais de R$1 bilhão gastos em viagens com a Janja, né? Gastando nosso dinheiro aí a rodo, fazendo turismo, né? Aí, ó, eu fiz uma publicação, deixa eu contar isso para vocês, eu fiz uma publicação
no meu Instagram sobre a última viagem deles à África, né? Para arranjar parceiros para combaterem a fome no mundo, né? Mandando toneladas de alimentos brasileiros para Cuba, procurando parceiros na Etiópia e no Egito para combater a fome no mundo. Enquanto o Brasil está com um surto de dengue, onde não tem vacina para todo mundo. Isso que a vacina da dengue é uma vacina com mais de 10 anos de teste, aprovadíssima. E aí as pessoas comentavam no meu perfil ali, né? Que brasileiro tem um senso de humor fantástico. Foram procurar o Aedes aegypti. No Egito. Lá no Egito. Brasileiro é um povo maravilhoso, né? Acho que nós somos os reis dos memes. Se houver uma guerra mundial do meme, nós ganhamos fácil em 5 minutos. Nós ganhamos fácil. Tu tem sido rotulada pela mídia aí como uma política de ultradireita, de extrema-direita e tal, porque se opõe, de certa forma, ao discurso globalista, né? Um discurso meio uníssono, assim, da grande mídia, principalmente. Não se ouve falar em extrema-esquerda mais no Brasil, né? Parece que sumiu, de uma hora para outra sumiu, não existe mais extrema-esquerda, existe centro-esquerda, partidos que apoiam terroristas, partido que tem efetivamente discurso de ódio, e não só discurso de ódio, prática de ódio, que destrói patrimônio. Nazistas. Que qualquer manifestação é quebra-quebra, é tentativa de assassinato, faz tudo isso, mas não são taxados, por exemplo, de extrema esquerda, não são taxados de extremismo. Como é que tu vê isso aqui, que tu atribui isso? Isso faz parte de uma estratégia política, né, de marxismo cultural, que se chama, que isso que foi apelidado pelo escritor, né, maravilhoso, que é autor do Revolução dos Bichos, em 1984, que é o tal do duplo pensar, né, que tu cria termos novos, e a novilíngua, que tu cria termos novos e que tu tem aí esse problema cognitivo causado nas pessoas, que tu consegue defender duas posições completamente díspares e parecer que tá tudo legal. O grande problema do Brasil é que nós temos de fato uma extrema esquerda que é tudo isso que tu falou. É uma extrema esquerda que apoia o MST, que queimou ministérios, onde mais de 30 pessoas foram parar no hospital com graves ferimentos, inclusive policiais e servidores públicos. Tentou assassinar um candidato a presidente. Tentaram assassinar um candidato a presidente. Tem aí diversos episódios de quebra-quebra, de destruição de propriedade privada, gravíssimos. Nunca vi nenhum deles ser julgado, nem condenado, nem preso. E nem chamado de Essa extrema esquerda existe. Extrema direita eu não conheço no Brasil. Não existe. O que eles tentam impingir a nós faz parte de uma estratégia de um escritor, tá, americano, que é o guru do Partido Democrata, que ele fala que tu deve rotular o teu inimigo, para que ele fique envergonhado de defender aquilo que ele defende. Entre essas questões está aí todos os rótulos que a gente viu de genocida, negacionista, todas essas bobagens que eles gostam de dizer. E uma delas é o extrema-direita, que na verdade hoje eles consideram extrema-direita no Brasil quem defende a vida, a propriedade e a liberdade, que são direitos fundamentais, que eles querem desesperadamente nos tirar. Eles chamam de fascista quem defende isso. Bom, mas quem defende a família fascista agora, isso é completamente esdrúxulo. Quem defende a liberdade não pode ser chamado de fascista, que é claro exatamente que não. o contrário. Nós defendemos a liberdade em todos esses aspectos, enquanto eles são os autoritários, os que não aceitam divergência, os que não aceitam contraditório, os que tentam erradicar qualquer oposição e pensamento divergente. Não há nada mais fascista do que isso. Eu não gosto do discurso que eles fazem, mas eu defendo o direito deles de fazer, enquanto eles querem nos calar à força. Sim, na marra. Essa é a diferença. Como é teu embate na Câmara com a bancada ultra-esquerdista, de extrema esquerda? Não, o embate na Câmara ele é tranquilo, porque a gente não pode entrar em todas essas falácias e provocações que são diárias, né? A gente tem coisas mais sérias para tratar em Porto Alegre do que isso. E é engraçado que a gente vê assim, a hipocrisia reina, porque durante 4 anos do governo Bolsonaro, eles federalizaram o discurso dentro da Câmara de Vereadores. E desde que o Lula assumiu a presidência, eles nos criticam por falar do Lula. Não pode, tem que falar do município, não pode federalizar. Ficar no município. Tem que dizer todos os dias que esse governo é mentiroso, corrupto, perdulário, parasita, e que descumpriu tudo aquilo que de fato a gente sabia que eles não iam fazer. Que cortou verbas na educação, na saúde, na educação,
que não mandou um recurso até agora para os municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que só faz discurso, só viaja, só gasta o dinheiro público e só pensa em arrecadar cada vez mais, né, Newton? Sim. Preocupação zero com o pobre. Mas eu pergunto do embate com a bancada de esquerda na Câmara, porque vocês têm que negociar projeto, aprovação de projeto, votação de projeto. Na verdade, não, eles são 10 e nós somos 26 na base aliada. Eles podem votar sempre contra, nós não precisamos dos votos deles para aprovar o que a cidade realmente precisa. Mas isso não me faz votar contra tudo que eles propõem. Eu votei a favor de uns 2 ou 3 projetos desde o início da gestão, propostos pela esquerda, porque havia um consenso, né? Que tu viu que eram bons, de que não era uma coisa ideológica, era uma coisa realmente para a cidade. São raros, são raríssimos. Né? Da mesma forma como eu tive o apoio dos votos, inclusive da extrema esquerda, no meu projeto de fiação subterrânea, que eu consegui aprovar em Porto Alegre, por unanimidade. Isso foi agora, foi há pouco tempo. Foi, ano passado. No projeto de doação de alimentos, que é um projeto que eu consegui aprovar, que permite aí que os grandes restaurantes, os buffets, possam fazer a doação de alimentos para entidades e pessoas físicas que estejam necessitando, que antes tinha uma burocracia absurda que impedia. Isso é um grande projeto, tirar essa burocracia de poder reaproveitar, poder destinar para pessoas que precisam isso. O meu projeto de liberação da produção de queijo artesanal na área rural de Porto Alegre pelos produtores cadastrados que tenham feito os cursos de boas práticas, também tive o apoio 100% da Câmara de Vereadores, 36 votos favoráveis. Então, às vezes, há o consenso. Legal. Mas quando entra ideologia no meio, aí não dá. Aí complica. Aí não. Complica. De que forma um vereador pode fazer diferença na cidade, na vida das pessoas? Fazendo o que é certo. Projetos. Além de projetos, não, é a fiscalização, né, do dia a dia da prefeitura, ficar em cima, ver se aquilo que é prometido é cumprido, se aquilo que se dispõe se faz. É a participação no orçamento que é votado todo final do ano. Por exemplo, a lei de orçamento que a gente votou no final do ano, né, ele tinha algumas lacunas. Por exemplo, para a área rural de Porto Alegre, ali não tinha quase nada previsto. Para o programa de aquisição de alimentos, que permite que o município adquira alimentos produzidos na área rural de Porto Alegre por pequenos produtores, que eu defendo que sejam estimulados a ficar na área rural. Eu não quero ver a área rural de Porto Alegre, que é linda e maravilhosa, toda transformada em condomínio de luxo. Eu acho que a gente tem uma potência de turismo ali, né? Turismo também rural ali. Turismo e rural. A produção rural do nosso município, ela é altamente competitiva. Então, com esse programa de aquisição de alimentos, o município compra os alimentos dos produtores e doa, né, dá para as creches, para as escolas municipais, para as ONGs e para as organizações que estão ali cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí não tinha dotação para isso, né? Tinha ali só a rúbrica, mas não tinha um valor. A gente teve várias reuniões com o prefeito Mello, conseguimos aí a garantia da liberação de um valor substancial para essa compra. Teve ali a promessa de colocar dinheiro de emenda parlamentar também nisso. E a forma que o vereador tem de ajudar a cidade a melhorar também é através das emendas, que elas existem, né? Então a gente tem que usar da melhor forma possível. Legal. Mais abrangente possível. Legal, Fernanda, estamos chegando na metade do programa, passa rápido o tempo, né? É verdade. Vamos fazer um breakzinho. Para a mensagem dos nossos apoiadores, a gente retoma em 3 minutos. Não sai daí, já voltamos. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar.
através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Uma palestra é um momento especial dentro de um evento. Em poucos minutos, o palestrante passa a sua mensagem e deixa marcas em todos que o assistem, seja pelo conhecimento que transmite ou inspiração que desperta. Por trás de uma boa palestra tem muito trabalho e dedicação de muitas pessoas. A Enfoque te ajuda a escolher o melhor palestrante e tornar este momento único. Cuidamos de todos os detalhes para que o seu evento se torne uma experiência inesquecível para todos que participam e também para quem organiza. Enfoque Palestrantes, um novo conceito em curadoria de palestras. Voltamos com o nosso Enfoque Talks desta terça-feira, recebendo aqui a nossa convidada muito especial, a vereadora de Porto Alegre, Fernanda Bart. Mas antes de retomar o papo com a Fernanda Bart, nós vamos para a interação com os nossos espectadores. Mas antes disso, uma mensagem do Sicredi. Você quer investir e não sabe por onde começar? A Sicredi União Metropolitana RS tem soluções adequadas para você, com opções que vão de poupança, renda fixa, variável e até LCA. Um produto de investimento livre de imposto de renda para pessoa física. A assessoria qualificada do Sicredi te ajuda a investir na solução certa para o seu perfil. E você ainda conta com a rentabilidade extra, com a participação nos resultados. Visite uma agência ou chame pelo WhatsApp que está aí na sua tela, 5133584770, para abrir a sua conta. Fernanda, estamos recebendo vários comentários aqui, perguntas. Está preparada para o interrogatório aqui dos nossos espectadores? Sempre. A Sueli Figueiredo, parabéns pelo belíssimo e competente trabalho pela liberdade e justiça no nosso país. Querida, obrigada. Murilo Fragas, boa noite. Mais uma oportunidade de conhecimento show. Murilo, tem duas perguntas aqui para ti que eu já faço. Karen Jung Fortin, boa noite. Que mais nós temos aqui? Edson Pignaton de Freitas. Fernanda nos representa. Vamos às perguntas, Fernanda. Primeira do Murilo. Caso você fosse eleita presidente do Brasil, com todos os poderes possíveis e imagináveis, dispondo de apenas R$1 para investir, onde você o faria? E ele complementa, a partir da sua resposta, qual a visão de futuro, longo prazo para você, para a qual você trabalha e cria seus filhos? Obrigado pela pergunta, Murilo. Fernanda. A primeira pergunta, ela jamais aconteceria, nem pela questão do R$1, mas porque eu não tenho nenhum interesse em concorrer a cargos no executivo, tá? Não tenho, digo isso abertamente para todo mundo. A minha relação política, ela é no legislativo, porque eu considero que é a área onde a gente mais pode colaborar, tá? E a segunda pergunta do seu Murilo é a educação. A questão da educação, por exemplo, dentro da questão da educação, que eu tenho um foco muito grande dentro do meu mandato, a gente recentemente, agora no início do ano, a primeira coisa que eu fiz foi criar a Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica nas escolas. O projeto que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas municipais é de minha autoria, nas escolas municipais e órgãos municipais, né? A questão do projeto do homeschooling, que eu tanto defendi, que foi o primeiro projeto que eu apresentei como vereadora, e foi aprovado por quase unanimidade da Câmara de Vereadores. A gente teve 6 votos contrários só, 30 votos favoráveis. E depois de um ano ele funcionando, o PSOL e o Simpa conseguiram derrubar via Ministério Público por causa de uma decisão do STF, que no meu entender bastante dúbia na interpretação do Ministério Público, porque a decisão do STF dizia o seguinte:
que o projeto, o homeschooling tinha que ser regulamentado para funcionar. E a interpretação, na época, do Ministério Público aqui, a pedido dessas duas organizações que eu falei, era de que a regulamentação tinha que ser federal. E nós tínhamos um projeto absolutamente regulamentado aqui em Porto Alegre, inclusive com regulamentação feita pela Secretaria Municipal de Educação, com a prefeitura junto, tinha escolas credenciadas para fazer a avaliação dos alunos todo ano, o projeto estava perfeito, funcionando muito bem. É lastimável, né, que a gente veja partidos políticos e sindicatos que estão aí imbuídos em destruir a possibilidade dos pais de darem a educação que eles querem para os filhos, que consideram um direito deles. Sem dúvida. Mas é isso, Murila, é a educação com base científica, a educação que preze pela lógica, pelo raciocínio lógico, pelo raciocínio de causa e efeito, pela interpretação de texto, pela matemática, pela ciência, que não é dogma. Sim. A tua resposta, de certa forma, a tua resposta para o Murilo, de certa forma, responde também a pergunta do Carlos Alberto Pacheco. Quais os projetos que você já apresentou na Câmara e quais os que você conseguiu aprovação? Nós já falamos alguns deles no primeiro bloco, né? Agora tu citaste homeschooling, o projeto de fiação subterrânea, né? A produção de queijos artesanais aí na zona rural. Sim. Eu não tive ainda a experiência de ter tido nenhum projeto meu rejeitado na Câmara de Vereadores. Todos que eu apresentei, eu aprovei. Né? Aí eu gostaria de acrescentar aqui o meu projeto de adoção dos espaços verdes e dos viadutos da cidade, que é o que permite que hoje a gente tenha essas áreas completamente revitalizadas, né? Com negócios funcionando embaixo, com trailers. Inclusive, o primeiro de todos ali foi a justiça sendo feita, né? Com o Mac Áureo, que pôde voltar a operar ali na zona sul de Porto Alegre, ali perto do Hospital Mãe de Deus, né? Que ele tinha perdido o ponto dele por causa da obra da Copa. E a gente tem aí uma nova cidade com essa doação dos viadutos dos espaços verdes. Qualquer um pode adotar, desde que assuma, né, a manutenção da limpeza, da organização, enfim. A prefeitura entra ali com uma parceria. Então é esse o projeto da doação dos alimentos, o projeto da fiação subterrânea, até 15 anos para toda a fiação de Porto Alegre ser subterrânea. Eu estou muito feliz porque o Melo deu uma entrevista há uns 3 dias atrás, dizendo que todos os novos empreendimentos, e ele não está liberando licença para nenhum que já não tenha fiação subterrânea. Legal. Tá? Isso é a solução bem importante isso para muitos dos problemas que nós temos hoje, né, Newton? Cidade arborizada, com a fiação toda passando no meio das árvores saudáveis. Né? Árvores saudáveis, não é o que a gente tem hoje, que é aquela fiação que passa no meio da árvore, apodrece o tronco, né? Favorece os parasitas, enfim, a árvore fica fraca e tudo mais. Temos mais comentários e perguntas. Miguel Fossati, vereança eficiente, atender às necessidades do município. E ele faz uma pergunta. Fernanda, e sobre a última licitação de publicidade e propaganda da Itaipu, que tem para nos falar, levantou uma bola pesada aqui. Porque eu entrei, ele sabe disso. Eu entrei com uma ação contra a licitação, né? Porque eles conseguiram multiplicar absurdamente. Eles tinham algo como 2 milhões de reais para investir em publicidade, agora eles têm 100 milhões. E eu fiz uma série de questionamentos, né, para a justiça, inclusive no fato de que Itaipu não precisa anunciar. Sim. Né? E todos os aspectos relativos a essa contratação feita são dignos de serem questionados. Né? As respostas, aí eu não posso abrir para vocês agora ainda isso, porque ainda está em fase de resposta. Mas, por exemplo, nós tivemos acesso a algumas informações que mostram que não houve concorrência. Para surpresa de 0 pessoas. Pois então, é justamente Itaipu, aí, onde a gente já teve relatos de que era um cabidão de vantagens. O Conselho de Itaipu é uma das coisas mais concorridas pelas pessoas ineptas que fazem parte desse governo, né, que ganham aí milhões para estar num conselho durante um ano.
E a gente tem aí outras questões que envolveram aí viagens de alguns ministros não é a empresa ligados que ao paga, judiciário. Que paga uma universidade de um ministro do STF lá fora. Lá em Portugal, né? Alguns convênios de viagens longas para a Europa, com direito a levar parentes. Tudo isso a gente já viu acontecer com o Itaipu, né? Que é uma verdadeira casa da mãe Joana na mão dos esquerdistas, né, Newton? Lamentável, lamentável. Fernanda, como foi a tua experiência de concorrer a deputada estadual, ter feito uma belíssima votação e mesmo assim não conseguiu? Foi triste. Foi triste. O nosso sistema é complicado, né? Eu fiz mais de 22 mil votos e não fiquei nem de suplente, porque o partido pelo qual eu concorri não cumpriu a cláusula de barreira, o tal quociente eleitoral, né? E aí vendo... teve outros partidos que pessoas com 4 votos podem assumir. São suplentes. 4 votos são suplentes. E eu, com mais de 22 mil votos, não sou suplente. Mas tudo bem, eu bati na trave, né? O partido deixou de fazer uma cadeira, faltaram 1.700 votos para o PSC na época. E aí o PSC deixou de existir, na verdade ele foi incorporado pelo Podemos. E aí eu disse, não, no Podemos eu não fico. Podemos é aliado ao governo Lula, né? Tirando ali 2 deputados que eu super considero, que também acho que não tem nada a ver com Podemos, que são 100% alinhados aqui, que é o Maurício Marcon e o professor Cláudio Branchieri, deputado estadual, né? Mas hoje, graças a essa mudança e essa extinção do PSC, eu pude não esperar pela janela que abre agora só em março e já vir para o PL, que é o partido que eu sempre quis poder concorrer. Legal. Temos eleições no final do ano. Tu vais para uma reeleição? Vou tentar a reeleição a vereadora pelo PL, né? E temos muito trabalho pela frente. Eu imagino que sim. Não é fácil uma campanha, né? Com certeza. Bem desgastante, né? Legal. O que mais que eu vou te perguntar aqui? Os principais temas que tu tem trabalhado na Câmara, Fernanda? Tem sido a questão da educação, né? Nesse sentido que eu falei, uma educação não doutrinária. Nós precisamos de uma educação ampla, universal, com base de formação, sim, né? De jovens que sejam independentes financeiramente, não militantes zumbis, que saiam falando só chavões e camiseta do Che Guevara, bonezinho da MST, que é muito do que a gente tem visto hoje, né? A gente precisa libertar os jovens desse tipo de manipulação que muitos professores fazem, mas muitos não fazem, mas estão quietos por medo de perseguição. Nós temos muitos relatos sobre isso. E eu vou tratar desses temas dentro da frente parlamentar. Nós vamos ouvir pais, alunos, professores, diretores de escola, né? Nós vamos debater amplamente com a sociedade esse tema para ver o que a gente de fato pode fazer para buscar uma educação que seja verdadeiramente preparadora, né? Não é o que a gente tem hoje, que a gente chega na 4ª série com jovens que não sabem nem ler, nem escrever, nem interpretar texto, nem fazer contas, mas eles já sabem fazer discurso político. É uma distorção absoluta, total, né? Uma inversão. E a outra questão que eu tenho um enfoque muito grande é em relação à questão da área rural de Porto Alegre, né? De incentivos à produção, de todos os tipos de projetos. Eu sou uma das patrocinadoras, né, via emenda da Farmácia Viva de Porto Alegre, que tem aí todo auxílio com as práticas integrativas, que trabalha com fitoterapia também dentro dos postos de saúde e dos hospitais municipais. E a questão da Orla do Guaíba, né, Newton? Que a gente tem aí a frente parlamentar da Orla, onde a gente teve várias reuniões durante esse ano, extremamente produtivas, junto com o pessoal lá do Comitê do Lago Guaíba, de diversos clubes náuticos, onde a gente tratou desde a dragagem das hidrovias de Porto Alegre, até a questão do uso comercial, né, da orla na beira, de dentro da água, da colocação de piers públicos, que a gente está trabalhando muito para isso. Inclusive, destinei uma emenda esse ano de R$200 mil para a colocação de um pier público lá na Praia de Ipanema, para o pessoal ter uma área de acesso mais segura,
para poder fazer seus esportes náuticos, desde o caiaque até o barco à vela, né? Então a gente tem aí um amplo debate para fazer pela frente. Convido todos vocês a participarem dessas reuniões nas nossas frentes parlamentares. Legal, maravilha. Chegando mais comentários aqui, Fernanda. Alexandre Marinho Araújo. A vereadora Fernanda, pelo trabalho legislativo, merece ser reeleita. Obrigado. Outro comentário do Josemir Júnior. Parabéns pela brilhante participação da vereadora Fernanda, acompanhando direto da Paraíba. Olha isso. Temos gente acompanhando da Paraíba. Tamo junto, diz ele aqui. Eu tenho vários seguidores Josemir Júnior. da parte de cima do Brasil, né? Norte, Legal, Nordeste. Fernanda, vamos para o momento inspiração do programa. A gente está chegando na reta final do programa. Vou ter que colar, tá? E na reta final do programa, você já sabe, nós temos um momento inspiração, onde a gente pede algumas dicas aqui para a nossa convidada. Tá pronta para isso? Prontíssima. Abre a tacolinha. Vamos lá. Não é bate-pronto, que nem o programa da... Tinha um programa da Marília Gabriele, eu acho que ela perguntava e o cara respondia de bate-pronto e tal. Não, aqui você fala e explica. Tá certo? Então, o momento de inspiração do programa. Primeira questão. Uma pessoa que te inspira. Agora eu vou pegar muitos de vocês de surpresa e não quero causar ciumeira em ninguém, né? Eu podia citar personagens históricos já falecidos, mas eu prefiro citar uma pessoa que está viva e atuante, que é o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, lá do estado de São Paulo, né? Com quem eu tenho uma amizade de muitos anos já, que eu considero uma cabeça incrível, um homem de uma inteligência, de uma cultura, né? E eu espero que um dia ele faça voos muito mais altos dentro da nossa política nacional, porque nós precisamos de mais homens como ele dentro da vida política. Um belo nome inspirador. Um livro inspirador, Fernanda? Eu já citei 2 aqui. São inspiradores para que a gente entenda o que acontece no Brasil e no mundo hoje, que é o 1984 e o A Revolução dos Bichos, né? Os 2 do Orwell. Tu quer falar um pouquinho sobre o que eles tratam? Eles tratam de um mundo distópico que hoje em dia é estranho até contar isso. Vai um pouco como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Que infelizmente foram escritos como distopias, mas que hoje a gente vê muito do que foi colocado nesses livros sendo praticado no mundo inteiro. Com a gente vendo aí uma aceleração da destruição de liberdades individuais, do enaltecimento da burrice e do pensamento coletivista, de uma tentativa aí de uma elite de controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas podem ler, o que as pessoas podem falar, o que as pessoas podem comer e como elas devem se comportar. O que para mim é ditadura, autoritarismo e tirania, né? E a gente vive aí esses momentos muito sérios no mundo todo, não é aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. É um movimento global de caça às liberdades e destruição de direitos individuais. E esses livros mostram muito bem isso. Os caras eram visionários, né? Escreveram. Exatamente. Um filme inspirador. Doutor Zhivago. Vejam, quem não viu ainda, assista. Clássico. Mostra bem como é que foi a Revolução Russa, né, na destruição das liberdades individuais, através de um romance maravilhoso, daqueles de chorar com lencinho no colo. E posso dizer outro? Pode, claro. Assistam a obra A Sombra de Stalin, que conta em detalhes a saga de um jornalista para contar a verdade sobre o terrível massacre de Holodomor, que foi o cerco da fome que Stalin impôs na Ucrânia. Terrível essa história. Terrível. E o filme mostra a corrupção da grande imprensa internacional já naquela época. Incrível, não? Um conselho para a vida, Fernanda. Esse eu escrevi aqui, vim inspirada no carro, né? Vamos lá. Então, gente, assim, nós temos direitos fundamentais que estão acima das leis escritas pelos homens. Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Direito à liberdade de ir e vir, de pensamento, de expressão.
Sei quando as leis dos homens perverterem e anularem esses direitos fundamentais, cabe a todos nós nos unirmos e resistirmos a essa usurpação e tirania. Sempre alertas. Muito bom, muito bom. E uma mensagem final inspiradora? Aí eu vou meio clichê assim, mas na verdade eu acho que é para a vida toda, né? Seja a melhor pessoa que você puder, todos os dias. Porque se a gente tem uma obrigação nesse mundo, é corrigir a nossa alma, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, Newton. Que legal. É isso. Muito bom. Com essas palavras inspiradoras da Fernanda, a gente vai encaminhando para o final aqui o nosso Enfoque Talks de hoje, mas não sem antes ler mais um comentário que chegou aqui do Pedro Lago Marcino. A vereadora Fernanda Bart, conhece, né? Eu sou fã dele. A vereadora Fernanda Bart vem fazendo um belíssimo trabalho. A meu ver, é, sem dúvida, dos mandatos mais elogiáveis da Câmara de Porto Alegre. Parabéns, Fernanda. Fraternal abraço, com imenso bem-querer. Olha, Querido, eu tô legião de obrigada. fãs cada vez aumenta mais, Fernanda. Obrigada. E eu me junto a essa galera aqui de fãs do teu trabalho. Já te conhecia antes da vereança, né? Labutamos junto em várias frentes aí antes da vereança e o teu trabalho como vereador em Porto Alegre só fez aumentar a minha admiração que eu sempre tive por ti. Parabéns pelo teu trabalho. Faço minhas as palavras dessa galera toda aqui que te cumprimentou e realmente tu tens feito um belíssimo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com um público que eu antes não tinha acesso. Né? E muito obrigada a todos os comentários que foram feitos aí. Vou me esforçar a fazer jus a eles a cada dia. Legal. Prazer te receber aqui, Fernanda. Espero que venha de novo aqui. Só convidar. Que seja só o primeiro, que a gente ajuste rapidamente uma nova agenda. Espero te ver aqui de novo. Obrigada. Fiquei muito feliz de te ter aqui. Boa noite para todos. Gente, vamos encaminhar para o final o nosso Enfoque Talks aqui, o programa que tem a produção e apresentação de Newton Dri. A operação técnica e coordenação digital é do Vinícius Costa, a coordenação geral é do Flávio Mota, a direção geral é do Fabiano Brasil. O apoio do Enfoque Talks é do Shopping Total, Móveis do Bem, Bendita Decor e Enfoque Palestrantes. O nosso patrocínio, você já sabe, é do Sicredi. O Postream é mais uma emissora do grupo F Brasil. Postream TV, de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Espero todos vocês aqui na próxima terça-feira, sempre com um convidado muito especial, como foi a nossa convidada de hoje, Fernanda Bart. Obrigado pela tua presença mais uma vez, Fernanda. Espero todos vocês aqui na próxima terça-feira, 20 horas. Beijo do Dri e até lá!